Onde é que está a primeira? Essa primeira questão, ó, ela está lá na página 69, tá? Na página, isso, página 69, atividade de sala. Ah, eu coloquei ela em cima, nem tinha percebido. O nível dessa questão é uma questão difícil. Ela caiu no Enem 2017. Então se liguem aí, ó. Eu vou fazer com vocês, beleza? Aí no final da aula eu deixo vocês fazendo algumas aí, pensando em algumas. Então ele fala mais ou menos assim, ó. Um brinquedo infantil, caminhão cegonha, é formado por uma carreta de 10 carrinhos nelas transportados, conforme a figura mostra aí, né? Eu tenho uma carretinha com alguns carros em cima. Aí ele fala o seguinte, ó. No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita uma pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizados cores amarelo, branco, laranja e verde. E cada carrinho é pintado apenas com uma cor. Então, cada carro desse vai ser pintado, ó, com apenas uma cor. Aí ele continua e fala o seguinte, ó, o caminhão cegonha tem uma cor fixa, então vai ter sempre a mesma cor. A empresa determinou que em todo o carrinho cegonha, ou em todo o... A empresa determinou que em todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores. Aí na questão ele continua e fala o seguinte, ó. A mudança de posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo brinquedo. Então essa informação ela vai ser bem importante, ó, porque é aqui que nós vamos determinar se ela vai ser um arranjo ou uma combinação. Beleza? Então se liguem aqui, ó. Essa parte que eu estou destacando para vocês, através dela eu já consigo dizer se vai ser um arranjo ou uma combinação. Aí com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão cegonha que essa empresa poderá produzir? Pessoal, a primeira pergunta aí, analisando essa parte amarela aqui que eu destaquei, ó. Isso vai ser um arranjo ou uma combinação? Combinação. Uma combinação, beleza? Então a ideia aqui é uma combinação. Se você permutar os termos, você não vai gerar um novo termo. Então a ordem não importa, beleza? Então a combinação. A segunda parte, esse tipo de combinação, observe, ó, eu vou pintar. Autor, eu tenho quantos carros aqui? 10. 10 carros, ok? 10 carrinhos. Desses 10 carros, nós vamos pintar eles de amarelo, branco, laranja ou verde. Então, são 4 cores que vai pintar esses carros, beleza? Aí, na questão, ele fala assim, ó. Cada carrinho é pintado apenas com uma cor, ok? E ele fala também, ó, que em todo caminhão cegonha, tá? Em todo caminhão, deverá haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores. Resumindo, o que é que vai acontecer aí? Eu vou ter carros que vão se repetir cores, beleza? Então eu vou ter cores que vão ser repetidas mais de uma vez. O tipo de combinação, ela é uma combinação com repetição, tá? E aí eu vou chamar o detalhe, por quê? Ela não é uma questão que cai com frequência, tá? Esse tipo de combinação com repetição, mas caiu aqui em 2017, tá? E o nível dessa questão, ó, questão difícil. Se o aluno não lembra ou nunca viu uma combinação com repetição, ele não faz uma questão desse tipo. Então, o que, que eu preciso saber? A relação da combinação com repetição, ela é muito próxima à combinação normal. O que é que eu preciso lembrar? Que esse N, tá? O meu N, que na combinação simples, ó, ele vai ter uma alteração. Você vai ter o meu N é o número de cores que eu vou pintar os carrinhos, e o P, professor, é o número de carros que faltam ser pintados. Então vamos supor o seguinte, ó. Eu pinto esses 4 últimos carros aqui, ó, cada um com a cor que eu tenho. Beleza? Ó? Então eu tenho amarelo, branco, laranja e verde. Então cada um desses eu pintei com a cor dessas que foram dadas. E esses outros carrinhos que estão faltando, ó, eles serão combinados com essas novas cores. Com quais cores? Amarelo, branco, laranja ou verde. Então observe que eu tenho uma combinação onde cores vão se repetir, tá? Após a nova pintura. Então nós falamos o seguinte, ó,
O N, professor, é o número de cores que eu tenho. Então, nós vamos ter aqui, ó, 4 cores. Beleza? E o P é o número de carros que faltam ser combinados, tá? Que faltam ser pintados. Então, esse meu P, ó, é o restante do carro. Então, vai ser esse restante aqui, ó. Que eu vou colocar de roxo, ó. Então, esse vai ser meu P, ó. Beleza? Então, ao todo, ele passa a ser 6. Então, são 6 carros que nós vamos combinar com essas 4 cores. Tá, então quer dizer o seguinte, ó. Então, essa combinação, ela vai ficar assim, ó. Combinação, ó, 4 somado mais P, que é 6 menos 1. Isso tudo aqui vai ser meu N, tá? Então, meu N, ó, vai ser, ó, 4 mais 6 dá 10 menos 1, então vai ficar 9. E o meu P, professor, 6, tá? Que é os outros 6 carros que faltam combinar. Então, isso implica dizer, ó, que essa combinação vai ser uma combinação, ó, 9, 6 a 6, tá? Professor, eu precisaria colocar isso aqui dentro dessa forma, ó, da combinação? Até poderia fazer isso, mas se vocês observarem, ó, eu não tenho os valores, né, ó, eu tenho só esses outros dois últimos termos, duas últimas alternativas, ó, que elas estão com números. Mas a ideia é que ele não desenvolve isso aqui, tá? Ele não quer que desenvolva isso. Então, o que é que eu precisaria lembrar? Eu precisaria lembrar o seguinte, ó, 9, 6 a 6, ó, é a mesma combinação, 9, 6 a 6, é a mesma combinação se você tem, ó, uma combinação 9, 3 a 3. Professor, não lembraria isso nunca. Lembra, criatura, ó. Quem viu o ano passado a parte de Triângulo de Pascoal, lá no Triângulo de Pascoal você tem que os extremos, eles são equivalentes, tá? Então, quer dizer, a combinação que eu tenho do primeiro termo e do último, ele vai ter o mesmo resultado do que o segundo termo e do penúltimo termo. E assim sucessivamente, até chegar ao termo central. Então, esses dois termos é como se fossem os termos dos extremos. Ó. Se eu coloco aqui ó, na combinação, na relação da combinação, observe, ó, 9 fatorial, então, ó, n fatorial, denominador, ó, 6 fatorial. E aqui na sequência vai ficar 9 menos 6, dá 3 fatorial. Observe ó, que esse resultado que eu obtive, ele vai ser o mesmo do que esse outro, ó, 9, 3 a 3. Ó. N é o meu 9, 3 fatorial, 9 menos 3 dá 6 fatorial. Então, observe ó, que eu tenho uma igualdade equivalente. Tá? Então, a alternativa correta, ó, Então, letra professor, B. uma Pode forma. falar aqui. Ó. Ela tá lá na página 69, essa, página 69, isso, ó, no finalzinho da página, a questão 3, ó. Ela foi do Enem 2013, tá? Uma questão de combinação também. Então se liguem aqui, ó. Ela fala mais ou menos assim, ó. Considere o seguinte jogo de apostas. Então, os jogos de apostas, no caso, né? Em uma cartela com 60 números disponíveis, um apostador escolhe de 6 a 10 números. Pessoal, a ideia dessa questão é a ideia da Mega Sena. Né? Quem nunca jogou na Mega Sena, então você pode escolher de 6 a 10 números. E você vai ter 60 números disponíveis no cartãozinho. Dentre os números disponíveis, serão sorteados apenas 6. Então, para que você seja campeão, para que você ganhe, serão sorteados apenas 6 números. Beleza? Vamos lá, ele continua e fala o seguinte: o apostador será premiado caso os números, ou os 6 números sorteados, estejam entre os números escolhidos por ele em uma determinada cartela. O quadro a seguir apresenta o preço de cada cartela de acordo com a quantidade de números escolhidos. Então, como eu falei, ó, quem joga com frequência né, na Mega Sena sabe esses valores já na cabeça, né? Professor, meu pai jogou 6 números, tá? Ele vai pagar, na época era R$ 2 o cartão, hoje não é mais R$ 2, é quase R$ 3, é 2,75, se eu não estou enganado, tá? Só 6 números. Se você acrescentar mais um número naquela cartela, se eu marcar 7 números e for pagar, você já vai pagar um outro valor. Por quê, professor? Porque o número de chance, ele aumentou, tá? Aquele seu número de chance, ele foi um pouquinho maior agora, então você vai pagar um pouco mais. Tá? Na época era R$ 12. Ó. Então, professor, quer dizer que se eu chegar a marcar 10 números lá na cartela, eu vou pagar em um jogo ó, R$ 250.
Beleza? Isso na época, em 2013. Hoje é outro valor, totalmente diferente. Então ele fala assim, ó, 5 apostadores, cada um com R$ 500 para apostar, fizeram as seguintes apostas. Então vamos lá, Arthur marcou, comprou 250 cartelas com 6 números escolhidos. Então observe, ó, a combinação que ele vai fazer aqui, ó, eu vou calcular, então ele vai ter um total, ó, de 250 cartelas, sendo que cada cartela dessa, ó, ele vai marcar quantos números? 6 números. Então eu teria uma combinação, ó, 6 dentre 6 escolhidos. Tá? Então lembre que serão sorteados apenas 6. E ele escolheu 6 números em um cartão. Beleza. Pessoal, a combinação 6 tomado 6 a 6, isso aqui equivale a quanto? Professor, então eu posso fazer? Pode, você pode fazer aqui bem rapidinho. Então vai ficar assim, ó, 6 fatorial, denominador vai ficar 6 fatorial, que é o meu P, e 6 menos 6 dá 0. 0 fatorial é 1. Então observe, ó, se eu divido 6 fatorial com 6 e multiplico por 0 fatorial, isso tudo vai ficar 1. Então 1 multiplicado por 250, então o Arthur teve, ó, 250 chances de ganhar. Beleza? Na questão ele tá pedindo, ó, os dois apostadores com maior probabilidade de serem premiados. Tá? Os dois apostadores com maior probabilidade. Então a probabilidade de Arthur, ela passa a ser, ó, 250. Beleza, eu vou ter que calcular a probabilidade de Bruno, de Caio, de Douglas e de Eduardo. Então vamos para Bruno. A probabilidade de Bruno, professor. Então vamos lá. Probabilidade de Bruno, eu vou ter 41 cartelas com 7 números escolhidos. Então vamos lá. Então eu vou ter, ó, 41 cartelas, onde dessas 41 nós vamos ter todas as combinações. Então eu precisaria saber todas as combinações. Então ele marcou 7 números, mas só serão sorteados 6. Então nós vamos ter isso aqui, ó, combinação 7, 6 a 6. Beleza? E mais 4 cartelas com 6 números. Beleza, mais 4 cartelas com a combinação, ó, 6, 6 a 6. Que a gente já fez essa combinação, isso aqui vale 1. Beleza? Então nós ficaremos com quanto aí? Qual foi a chance de Bruno? Então vamos lá. Então vai ficar assim, ó, 41 vezes a combinação, ó, 7, 6 a 6. Então 7 fatorial, 6 fatorial. Na sequência, ó, 7 menos 6 vai ficar 1 fatorial. Mais 4, tá? Então 4 vezes a combinação de 6, 6 a 6, que isso aqui vale 1. Ok? Professor, posso decompor 7 fatorial até chegar a 6? Pode, ó. Então, se você decompor, vai ficar assim, ó, 41, colocar aqui, ó, vai ficar 7 vezes 6 fatorial, que você vai cancelar com 6 fatorial, e aqui vai ser somado, ó, com 4. Então, nós chegamos a concluir, ó, que Bruno vai ter uma quantidade, ó, então vai ficar, professor, eu posso cancelar 6 fatorial com 6, tá? Deixa eu só organizar aqui, ó, 6 fatorial com 6, então aqui vai ficar 7. 7 eu vou multiplicar por 41, então vai ficar 287 e eu vou somar mais 4, tá aqui do lado, beleza? Ó, então nós vamos ter 287 mais 4, então a quantidade de chance, ó, de Bruno foi 291 possibilidades. Pessoal, até aqui tá dando para entender o que está sendo feito? Dá. Eu acho que dá. Beleza, se alguém não tiver, meta o grito aí, tá? Então vamos lá. O próximo termo, então nós fizemos aqui a possibilidade de Arthur, de Bruno, então vamos para Caio agora. Caio, qual é a possibilidade de Caio? Caio, ele vai ter, ele vai escolher 12 cartelas com 8 números escolhidos. Então nós vamos ter, ó, 12 cartelas, sendo que cada cartela ela vai ter uma combinação, ó, de 8 números, sendo que só serão sorteados 6. E mais 10 cartelas com 6 números. Então vamos lá. Então mais 10 cartelas com a combinação 6,
6 a 6, que essa combinação nós já vimos anteriormente, não é isso? Então, a grande dificuldade é calcular essa combinação 8, 6 a 6, multiplicar por 12 e na sequência somar mais 10. Então, vai ficar assim, ó, 12. Então, vamos fazer aqui, ó, 8 fatorial. Professor, já poderia decompor até 6 fatorial? Pode, ó. Então, isso vai ficar assim, ó, até 6 fatorial. Denominador é o meu P, 6 fatorial. E na sequência eu vou ter 8 menos 6, que dá 2 fatorial. Beleza? Tudo isso, ó, mais 10. Pronto. Na sequência eu posso simplificar alguns termos? Pode. Ó. Você pode simplificar 6 fatorial com 6. 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, professor, eu posso cancelar, ó, 2 fatorial. Posso simplificar com 8. Então, 8 dividido por 2 aqui sobra 4. 4 eu multiplico por 7, então vai ficar 28. 4 vezes 7 dá 28. 28 eu multiplico por 12, então eu vou ter 336, somado mais 10. Tá? Então, a possibilidade de Caio, ela vai passar a ser, ó, 446. 400 não, 346 seria a possibilidade. 346 possibilidades ele vai ter. No caso aqui, Caio. Beleza, então ainda falta quem? Faltam Douglas e Eduardo. Então a questão ele quer saber quais os dois amigos, ó, que vão ter mais chance. Então observe aqui a quantidade de tempo que eu estou perdendo. Ó. Só em uma questão. Mas aí, como eu falei, ela não é uma questão difícil de entender. Ela é uma questão mecânica, né? Você vai ter muito. Então, Douglas, vamos lá para Douglas. Douglas ele vai jogar 4 cartelas com 9 números. Então, nós vamos calcular todas as combinações nessas 4 cartelas, sendo que ele vai marcar 9 números, mas só serão sorteados, ó, 6, tá? Então, ele vai jogar apenas essas 4 cartelas. Então, vai ficar assim, ó. Então, vai ficar o 4, que multiplica, ó, a combinação 9, 6 a 6. Professor, já podemos fazer para ganhar tempo? Pode, ó. Então, você vai decompor o 9 até chegar a 6, 9, 8, 7, 6, ó. E na sequência, denominador, você vai ter 6 fatorial, e aqui, ó, 9 menos 6, que dá 3 fatorial. Então, nós vamos chegar a isso aqui, ó. Vamos simplificar o máximo possível. Então, simplificando, vai ficar, ó, 6 fatorial cancela com 6. Professor, 3 fatorial, eu posso decompor ele assim, ó, 3 vezes 2 vezes 1. Que eu posso fazer uma simplificação. Como? 3 eu posso dividir por 9. 9 por 3, né? Então aqui vai ficar 3. E esse 2, ó, eu posso dividir com 8. Então aqui vai ficar 4, ó. Beleza, então agora é só multiplicar os números que sobraram. Então vai ficar assim, ó. 4 vai multiplicar 3, que multiplica 4, que multiplica 7. Beleza? Então nós vamos ter 3 vezes 4 dá 12. Vezes 4, nós vamos ter 48. 48 vezes 7. Então as possibilidades de Douglas vai ser 336 possibilidades. E o último termo, a última pessoa, o último amigo, né? Foi quem, professor? Foi justamente Eduardo. Eduardo, ele jogou 2 cartelas. Eduardo, ele marcou 2 cartelas, comprou 2 cartelas com 10 números escolhidos. Então vamos lá. Então ele vai ter, ó, 2 cartelas com cada cartela dessa com uma combinação, ó, de 10 números, sendo que só 6 será escolhido. Então, ó, quantas possibilidades ele vai ter? Então vamos lá, vou fazer aqui embaixo. Então vai ficar assim, 2. Mais uma vez, ó, já posso descrever o 10 até chegar a 6, pode, para você ganhar tempo. Então 10, 9, 8, 7, 6 fatorial. Denominador, professor, 6 fatorial. E 10 menos 6 dá 4. 4 fatorial, você já poderia decompor assim, ó. 4, 3, 2 e 1.
E daí a gente vai ganhar tempo com isso. Ó. Por quê? Porque aqui a gente vai fazer as simplificações. Ó. Então, observe, ó, 6 fatorial eu posso cancelar com 6. Então, o numerador cancela com o denominador. Professor, se eu multiplicar ó, 2 vezes 4, dá 8. Eu posso cancelar com 8, ó. Pode. E esse 3 aqui de baixo, ó, do denominador, eu posso dividir 9 por 3. E aqui vai ficar 3. Isso, ó. Então, nós vamos ter, ó, no numerador vai sobrar quem? 10 vezes 3 dá 30. 30 vezes 7. Então, se eu multiplico 30 vezes 7, dá 210. 210 vezes 2. Então, nós vamos passar a ter, ó, aqui vai ficar 210 vezes 2. 210 vezes 2. Então, o número de possibilidades, Eduardo, ó, 420 possibilidades. Agora, voltando para o que a questão pede, ó, vamos lá. Então, o que a questão estava pedindo? Ó? A questão estava pedindo o seguinte, ó. Os dois apostadores com maior ou com maiores probabilidades de serem premiados seria quem? Então, analisando essas possibilidades que nós temos, ó, Arthur, 250 possibilidades, Bruno, 291, Caio, 346 possibilidades. Então, Caio já está aqui na frente desses outros dois, né? Douglas, 336 e Eduardo, 420. Então, aqueles que estiveram, ou que terão, né, mais possibilidades de chance de ganhar, vai ser quem, ó? Eduardo e Caio, ou Caio e Eduardo. Então, a alternativa correta aí. Letra A, né? Letra A, de amor. Beleza? Pessoal, ficou claro essa questão bem trabalhosa, né? Ele traz um código de barra, tá? E fala que cada barrinha dessa, ou branca ou preta, ela vai ser um código binário, ou vai ser 0 ou vai ser 1, tá? Então, os códigos de barra, eles geralmente são códigos binários. Aí, logo abaixo, ele mostra como seria o código, né? Tal. Aí eu vou para o que ele pede aqui, ó. Então, logo abaixo, ele fala assim, ó. No sistema de código de barras, para se organizar o processo de leitura óptica de cada código, deve-se levar em consideração que alguns códigos podem ter a leitura da esquerda para a direita igual a da direita para a esquerda. Aí ele mostra aqui o código, como seria. Pessoal, vocês lembram que a gente viu algo sobre isso, que são os números palíndromos, né? Ou capicua, aquele número que você lê da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, o mesmo número. Então aqui ele está falando sobre isso, tá? Aí ele fala o seguinte: em um sistema de códigos que utilizem apenas 5 barras, então você vai ter apenas 5 barras. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, só 5 barras. E que a quantidade de códigos com leitura da esquerda para a direita e da direita para a esquerda seja igual. Considerando-se que todas essas barras claras ou escuras, desconsiderando, né? Então, vou marcar aqui, ó. Isso aqui é interessante, ó. Desconsiderando-se todas as barras claras ou escuras. Então, isso quer dizer que eu não posso colocar todas as barras ou tudo claro ou tudo escuro. Então, nós vamos calcular todas as possibilidades de ser intercaladas, né? Então, vamos lembrar o seguinte, ó. Com 5 algarismos, nós só podemos ter duas possibilidades. Ou vai ser 0 ou vai ser 1. É isso? Ó. Os números que eu posso colocar aqui, ou vai ser 0 ou vai ser 1. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Se eu colocar aqui o 0, aqui inicialmente, ó, eu vou fixar ele. Então, o que, que nós vamos ter que lembrar? Esse segundo número, ele vai ser idêntico ao penúltimo. E o primeiro termo, ele vai ser idêntico ó, ao último. Tá? Então, a característica do Capicua. Então, vamos lá. Para esse primeiro número aqui, ó, ele tem quantas possibilidades? Para esse primeiro número? Ou ele vai ser 0 ou vai ser 1. Beleza? Então, eu teria duas possibilidades. Ok? Professor, mas eu posso iniciar com 0? Pessoal, lembre, aqui eu não estou transformando em um número
eu estou transformando numa combinação binária. Combinação binária, você pode iniciar com 0, você pode iniciar com 1. Então, eu tenho duas possibilidades, tanto para essa primeira, quanto para a última. Beleza. Nesse segundo termo, professor, eu também posso colocar aqui, ó, qualquer um dos dois, ou 0 ou 1. Isso, então você vai ter duas possibilidades. Tá? E para o 0, como eu usei só o 0, eu vou ter uma possibilidade. Então, para esse primeiro número, eu teria 2 vezes 2 vezes 1, então eu teria 4 possibilidades de escrever esses números de forma distinta. Qual seria a outra possibilidade? Você fixando o termo central como sendo 1, beleza? Aí eu vou ter a mesma ideia, tá? Ó, como? Para esse primeiro termo eu vou ter duas possibilidades, para o segundo termo eu vou ter também duas possibilidades. Lembrando que esses números aqui, eles vão ser iguais, tá? Então lembrem, o primeiro termo ele é igual ao último e o segundo ele é igual ao penúltimo. Então, professor, o mesmo número é o mesmo. Então, se aqui for 0, no segundo termo, nada é isso, fiquei riscando aqui sozinho. Então, se esse segundo termo for 0, o penúltimo vai ser 0 também. Beleza? Então, só para a gente concluir. Se eu multiplico aqui as possibilidades, ó, nós vamos ter 4 possibilidades também. Aí, olha a pegadinha, a questão maliciosa. Se eu somo o número de possibilidades, ó, eu teria 8 possibilidades. Aí o distrator aqui, ó, bem bonitinho, para a gente cair nele. 8 possibilidades. Mas não é. Por quê? Porque ele fala assim, ó, desconsiderando-se todas as barras claras ou todas as barras escuras. Então, observe, ó, se eu colocar todas as barras escuras, elas vão ser escritas assim, ó, 1, 1, 1 e 1, certo? E se eu colocar todas as barras sendo claras, elas serão escritas assim. Então, eu vou ter, ó, um número, uma possibilidade de ser tudo escuro e mais uma possibilidade de ser tudo claro. Então, eu vou subtrair essas duas possibilidades, ó. Então, a resposta ficaria quem, ó? 6 possibilidades. Então, a alternativa correta, ó, letra D de doido, e não letra C. A letra C era o distrator. Então, muita gente caiu na letra C, tá? Por quê? Porque não se ligou na pegadinha aqui no finalzinho. Beleza? Pessoal, ficou claro aí? Vamos para o intervalo?